Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal para o estudo de mais um item de O Livro dos Médiuns, por Allan Kardec. Nós estamos na primeira parte em Noções Preliminares, no capítulo 2 do Maravilhoso e do Sobrenatural. O item que estudaremos é o 9, seguidos dos comentários do Espírito Miramês da obra Filosofia da Mediunidade, volume 1. Se o fato ficar comprovado, dirão, aceitá-lo-emos, aceitaríamos mesmo a causa a que o atribuís, a de um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa, que no entanto estaria deslocada e ao demais constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-a em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio: todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente, e do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritas dado provas de inteligência, fora da matéria havia de estar a causa que os produzia, e de que, não sendo essa inteligência a dos assistentes, o que a experiência atesta, havia de lhes ser exterior, pois que não se via o ser que atuava, necessariamente era um ser invisível. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhes apenas um invólucro etéreo, invisível no seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural, reduzidos à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis, a ação deles sobre a matéria resulta da natureza do envoltório fluídico que o reveste. É inteligente essa ação, porque, ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhes constitui a essência mesma. Aí está a chave de todos esses fenômenos tidos erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Dignem-se de apresentá-la aos que pensem em poder dar esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos, e então será possível discutir-se o mérito de cada uma. Vejamos agora o comentário do Espírito Miramês. Para provar a comunicação dos espíritos, basta observar que toda manifestação inteligente parte de uma causa inteligente. Pois bem, essa causa é o espírito, quando o que o médium fala ou escreve se encontre longe do conhecimento dos homens. A filosofia espírita nos dá este exemplo, sendo uma filosofia de vida capaz de modificar as criaturas para melhor, analisando o comportamento humano. Quantos médiuns aparecem na tela da vida terrestre que têm apenas uma cultura elementar e escrevem páginas de alta sabedoria com uma rapidez incrível que faz pensar os próprios sábios? Se não é deles, verte de uma inteligência, e desta é que queremos falar. É o espírito fora do corpo a se comunicar pela mediunidade e dizer que não morreu com o corpo físico. Isto serve grandemente para o consolo da família e para a instrução de quantos queiram se instruir. A evidência nos mostra a realidade dos fatos que acontecem em todo o mundo, entre todas as famílias. Nós, do mundo espiritual, que já estivemos encarnados na Terra, muitas e muitas vezes, estamos integrados no mutirão espiritual por chamado de Jesus, a confirmar tudo que o Mestre disse
quando passou pela terra na sua jornada divina. Se as pessoas curiosas não podem ver as almas, não é por isto que podem dizer que elas não existem. Sabemos, e a própria ciência afirma, que o que está invisível é mais real do que as coisas visíveis. Como, por exemplo, temos a energia atômica e os variados gases, os protozoários que por vezes fazem os homens sofrerem. Eles são perceptíveis apenas através de aparelhos, e é neste sentido que usamos os aparelhos mediúnicos para provar a nossa existência depois do túmulo. A comunicação existe e é uma lei, queira o homem ou não. Ela se expressa para revelar aos encarnados e fazê-los crer que a vida continua por toda parte. Com a maturidade dos homens, os fatos vão mostrando o fundo de todos os fenômenos e a vida tornar-se-á mais feliz onde eles escolheram para viver. Antes da doutrina espírita era bem pior. Depois do seu advento, as luzes afastaram as trevas e muitos homens já conheceram um pouco da verdade, passando a se libertar do medo de morrer, vendo em Deus um Pai de bondade e amor. Com o passar do tempo, o ser humano vai se conscientizar de que essa causa inteligente, que forma efeitos inteligentes, nada mais é que os espíritos dos que igualmente viveram no planeta. Aí surgirá a esperança por terem descoberto essa verdade. Não se podem mudar as leis que Deus determinou para a harmonia da vida no universo. Não deves afligir-te nessa busca, mesmo que as dificuldades assomem em todos os teus caminhos, avança, que a demora é sempre falta de maturidade. O tempo conferir-te-á ao coração o que chamamos de fé. O medo de fantasmas das eras recuadas tornar-se-á esperança e alegria, porque é o Pai que volta a falar aos filhos queridos para lhes dizer que a vida continua. São os filhos, parentes e amigos que abrem os braços da eternidade, mostrando que ninguém morre. Não é isto uma consolação? Como disse Jesus, eu vos enviarei outro Consolador, a fim de ficar convosco eternamente. Além de consolar, a doutrina dos Espíritos instrui, e a instrução vem por misericórdia do grande amor do Mestre. Uma vez comprovada a existência dos Espíritos, facultar-se-á a sua ação pelos preparos da função mediúnica, educando-a para tal mistério. Assim, as estrelas dos céus caem como chuvas de luz, fartando os corações, que deixarão de sofrer por saudades dos entes queridos. Eles voltam para ensinar como amar, como perdoar, como servir, como entender e como se aprimorar. A filosofia da mediunidade é verdadeiramente porta-voz da espiritualidade maior, desde quando os médiuns têm o Jesus como exemplo e vivam o que ele nos ensinou com a própria vida. A ciência não deve demorar-se em ocupar parte do seu precioso tempo em buscar a inteligência que domina o corpo físico e que deve encontrar em breve para a felicidade dos homens. Como negar a alma se o próprio tempo oferece oportunidade e fatos para verificações? Não deves consternar-te no caminho. O nosso desejo é que avances, porque adiante estão valores imortais e uma das maiores alegrias, que é a certeza de que o Espírito continua a viver eterno como é o Pai. Deus, sendo eterno, como iria criar coisas para perecer? Até a própria matéria não deixa de existir, mas apenas se transforma, e as almas operam em si mutações constantes, despertando como luzes na luz de Deus. Vamos anotar o que disse o apóstolo Paulo. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é o céu. Coríntios, capítulo 15, versículo 47. O grande apóstolo de quase 2000 anos atrás
já compreendia o que a massa humana de hoje tem dificuldade de entender.